vez nos encontramos, agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida, o maior presente que podemos ter para evoluirmos, para seguirmos na nossa caminhada em busca do progresso. Neste momento, elevamos nosso pensamento ao alto, pedindo ao Pai que nos renove as energias, que nos fortaleça diante das dificuldades e conforte os nossos corações diante de nossas angústias. Pedimos neste momento que energias benéficas vão em direção àqueles que nós amamos, àqueles que nós temos em nossos corações, àqueles que nós temos em nossos pensamentos. Que o Pai nos renove e que possamos ser resilientes diante de qualquer dificuldade. É assim, em nome do Chico Xavier e toda a sua equipe que nos acompanha, que nós damos por aberto o Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, estimados irmãos, a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo na tarde de hoje, ela se encontra lá no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, na parte das instruções dos Espíritos, item 6, a afabilidade e a doçura. Então, vou proferir a leitura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daquele que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Quem nos escreve essa mensagem é Lázaro, uma psicografia em Paris, em 1861. Então, irmãos, o título aqui da nossa mensagem, a afabilidade e a doçura. São várias as reflexões, são várias as puxadas reflexões que essa mensagem nos permite considerar na tarde de hoje. A primeira delas é que muitas vezes nós, em nome da educação, da boa educação, reservamos aquilo que dizemos
ser o melhor de nosso exterior, de nossas palavras, de nossas feições e atitudes, mas não no sentido verdadeiro, apenas no sentido de agradar as pessoas, no sentido de nos fazermos educados. No entanto, a reflexão que pesa aqui hoje é a verdade dessa feição, é a verdade desse padrão que parece educado. Se somos dóceis, né, estamos sendo de coração, estamos sendo verdadeiros, porque aqui na mensagem o irmão fala que existem pessoas que são muito queridas, são dóceis, até o momento que houver alguma contrariedade, que quando houver um momento de proferir críticas, um momento de que contrariemos essas pessoas, tudo se transforma. Até nós brincamos em alguns momentos dos nossos estudos aqui no Centro Espírita, de que se quisermos conhecer alguém de verdade, basta que nós fizéssemos então uma crítica a essa pessoa, para ver como a pessoa vai reagir. Porque infelizmente não nos exercitamos ainda o suficiente para convivermos com crítica. E até para pensarmos que toda crítica que chega, no primeiro momento, por mais absurda que ela possa ser, nós não precisamos ficar tão contrariados e tão indignados, porque se não for verdade, nada vai nos tocar. Mas e se de repente, numa reflexão pessoal, sozinho, comigo mesmo, eu penso sobre determinada crítica e vejo que tem algum fundo, sim, algum fundo de razão, e que eu posso melhorar naquele aspecto. Ademais, aqui também fala de uma situação, uma mensagem que muitas vezes acontece, que nós reservamos o melhor para o exterior, para os da rua, em termos de educação, e acabamos por lá dentro do nosso lar, não sermos os mesmos seres educados. Quando seria dentro do nosso lar, com as pessoas que nós amamos, que nós deveríamos ter todo o nosso melhor, toda a nossa educação, mesmo que para corrigir, mesmo que para dizer coisas que por vezes não sejam tão positivas, né, como no sentido de críticas. E aí, quem de nós não sabe, né, de alguma situação, de algum irmão que fora do lar é muito gentil e dentro do lar é um tirano doméstico, como a mensagem aqui nos proporciona pensar. E a mensagem termina dizendo que não basta que dos lábios manem leite e mel se o coração de modo algum lhes está associado. E que a gente pode mentir para todo mundo, mas existe um ser que nos conhece e esse a gente não vai conseguir de maneira alguma mentir, que é para o nosso Criador, que é para Deus. Mas, meus irmãos, a mensagem não vem no sentido de agora, olha só a mensagem do Evangelho, agora eu tenho uma lista de irmãos para dizer que faz ou que não faz isso que nós estamos comentando. Não, longe disso. Nós queremos dar sequência sempre a essa série de reflexões pela nossa doutrina consoladora, à luz da interpretação do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, sempre lembrando que essas considerações, elas devem servir para nós. Nós bem sabemos que a nossa reforma íntima, esse nosso renovar-se todo dia à luz dos ensinamentos espiritistas, não é fácil, não é nada fácil, porque nós, quando começamos a compreender o Espiritismo, nós passamos a entender que o nosso maior adversário, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Mas a reflexão vem novamente para pensarmos menos nos outros, até podemos pensar em alguma situação em que ela sirva apenas de exemplificação para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu não vou fazer.
Porque se eu não gosto de uma atitude do meu próximo, certamente eu não vou cometer aquela atitude. Essa é a leitura que nós devemos fazer dos erros alheios. Mais do que apontar o dedo, enfim, não é nunca nesse sentido que a gente vem fazendo as nossas reflexões. E mais ainda, estimulando sempre para que nós sejamos verdadeiros, para que nós possamos vibrar na verdade do amor. Isso inclusive para com os nossos desafetos. Jesus em momento algum disse, vai e te reúne com teu inimigo e finja que você o ama. Jamais Jesus disse isso. Mas disse que um bom começo para quebrar esse magnetismo que não atrai, que se repele entre inimigos, é tu passar a desejar todo o bem possível para o teu inimigo. É um bom começo. Tu já está quebrando a lógica de antagonismo, a lógica desses fluidos que se repelem. Então, meus irmãos, sejamos verdadeiros. Inclusive quando nós não tivermos condições, ainda não tenho condições de falar com determinada pessoa, vou só orar, vou pedir para Deus me dar força, vou pedir para Deus me esclarecer, vou pedir para Deus me orientar. Mas vivamos na verdade do amor, sejamos todos os dias nessa empreitada árdua e difícil de vencermos as nossas imperfeições e seguirmos o nosso Mestre Jesus, com sua doutrina de amor, com sua doutrina de perdão e com a sua doutrina de recomeçar todos os dias melhorando um pouquinho, um passo de cada vez. Eu vou passar a palavra para a irmã, que vai dar sequência e finalizar o nosso momento do Evangelho com reflexão do nosso querido Emmanuel. Hoje, então, nós vamos utilizar o livro Fonte Viva, livro 4, da coleção organizada pelo Chico, né? E a mensagem de hoje se chama Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Essa passagem está lá em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Emmanuel, então, nos diz: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destinos em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, com essas belas palavras de Emmanuel, que possamos refletir sobre que tipo de energia despendemos, que tipo de influência eu exerço, começando pelo meu lar, pelas minhas relações de amizade, de trabalho. E pensemos, toda a energia que eu mando, essa energia, ela volta para mim. Então, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e damos por encerrado o nosso Evangelho desta tarde.
Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.